O corte butterfly, ele é um corte que está super em alta e é esse corte que a gente vai fazer nesse cabelo. Então, o primeiro ponto é nós avaliarmos o tipo de rosto da cliente. Em seguida, a gente avalia a textura do fio, o formato, o caimento e comprimento. Se vocês acompanharem, eu tenho um caimento pesado, um corte que ele está em U, mas ele não tem camadas, ele não tem essa leveza que o butterfly traz. Então, nesse cabelo, a gente vai fazer camadas a 90 graus, trabalhando ele projetado numa diagonal superior, para dar esse movimento, esse caimento e essa fluidez do corte butterfly. Então, para a gente dar início no procedimento, a gente vai ao lavatório, fazer uma higienização, logo em seguida irei dividir para vocês e aí sim iniciar o procedimento do corte. Então, vem comigo que está incrível. Dividindo o cabelo em 4 seções, testa, nuca, orelha. A orelha, eu venho agora fazendo uma divisão em diagonal superior para dar esse caimento de um efeito U. Em seguida, a gente vai executar o corte nos ângulos de 0, 45 e 90 graus, para a gente ter aí bastante camadas e movimento, que é o que vai dar esse efeito butterfly no corte. Então, acompanha aqui comigo. Faço uma divisão do lado direito e faço a divisão do lado esquerdo, criando esse efeito em V. E depois a gente tira essa ponta do V, criando o formato de U com as camadas para dar o efeito de butterfly. O primeiro ponto desse corte é você separar 3 pontos de referência, para que ele possa te guiar em todo o processo. Então a gente vai dividir ele nessa parte superior da linha do lado direito. Vamos trabalhar com essa ponta da divisão do meu lado esquerdo. E nesse meio eu vou juntar as 2 linhas, criando um ponto central do comprimento do meu corte. Faço o corte destes 3 pontos e em seguida volto executando todo o corte usando ele como minha referência. Vou usar uma tesoura fio navalha que vai ajudar a executar esse corte desfiando os fios, em vez de deixá-los ele reto e pesado. No ponto central das minhas linhas, eu vou executar o meu primeiro corte de referência, tirando todo o comprimento. Em seguida eu pego as 2 partes laterais, que é o meu ponto superior de cada linha, e faço o meu corte de referência das minhas 2 laterais, que em medidas estão perfeitamente iguais e alinhadas com o meu ponto central. E aí agora fica muito fácil, pois eu pego a minha referência, junto com a minha referência, posiciono paralelo à linha que eu fiz a minha divisão e faço um corte e junto essas 2 pontas. A mesma coisa eu faço nessa outra lateral, pegando as minhas referências e efetuando o meu corte, juntando todas essas pontas. Eu tenho a minha referência, consegue acompanhar ela bem aqui no meu dedo? A minha referência do ponto mais de comprimento e essa referência bem aqui, que é o meu ponto mais alto da minha linha. E agora é só juntar as 2 linhas que eu vou ter a minha primeira base de corte. Fiz a divisão no ângulo de 0, pego a mesma mecha e posiciono ela ao ângulo de 45 graus. Cuido para não cortar a minha referência e agora eu posso tanto cortar reto ou em point cut, que é o que eu gosto muito, que é trabalhar aqui ó, com a ponta da tesoura para dar um caimento mais
personalizado. Em seguida, eu elevo aqui ao meu ângulo de 90 graus. Tomo muito cuidado para não cortar a base da minha referência e aqui eu finalizo a minha primeira mecha do meu corte butterfly, que já me dá uma leveza e já me dá movimento comparado à outra mecha. Pego novamente a minha referência e faço a mesma execução do outro lado. Posiciono no ângulo de 0, minha referência, e eu ligo um ponto da minha referência ao outro. Elevo ao ângulo de 45 graus, faço novamente um point curry e para finalizar a 90 graus. E assim eu tenho a minha primeira base do meu corte butterfly. E a partir daqui é só ir seguindo a mesma linha e usando as mesmas referências. Daqui para frente eu não preciso mais colocar os pontos que a gente fez agora há pouco. Eu já uso essa mecha de baixo como meu ponto guia, deste jeito. Fiz a minha divisão em diagonal, é a minha segunda mecha, e eu já vou usar a minha referência de baixo para fazer o corte dessa próxima mecha. Então faço aqui a divisão, pego a minha mecha de baixo, posiciono ela a 0 grau, uso a minha referência inferior, ela está bem aqui, ó, toda a minha referência, e faço o meu corte. Sempre usando a referência. Cortei a 0 graus, agora eu vou elevar a 45. Posiciono a mesma mecha a 45, nunca esquecendo que o meu dedo sempre paralelo à linha que nós dividimos e venho fazendo o meu point curry. Agora elevo a 90 graus e trabalho com o meu point curry para criar efeitos e camadas, deixando o cabelo leve e com bastante movimento. E aí a gente reproduz do outro lado, sempre em sequência. Trabalho no ângulo de 0 grau, sempre com a minha referência, posiciono, elevo ao ângulo de 45, trabalho em point curry e finalizo no ângulo de 90 graus. E aí eu finalizo a minha segunda mecha, deixando ele com todo esse movimento. Venho fazendo a medida e mostrando que estão todos no mesmo ângulo e com a mesma medida. E assim eu continuo. Se a minha mecha ficar muito larga e o meu dedo não der conta de acompanhar, eu faço essa divisão em duas, mas mantenho sempre o meu corte até a minha segunda falange do dedo. Pego a minha referência inferior, aqui ó, e faço o meu corte.
segunda parte dessa mesma mecha. Passo para o outro lado e faço a mesma divisão, já que a mecha é larga e eu não consigo colocar toda no meu dedo. Aqui a gente finalizou toda a parte de trás, deixando ela com bastante movimento, caimento, toda na medida, tanto de um lado quanto do outro, e ele dá com todo esse movimento. Ó. E aí na escova a gente vai fazer toda uma modelagem para deixar ele com aquele efeito bem butterfly. E agora a gente vai para a parte da frente. Iniciando a parte da frente, a gente vai pegar uma referência do corte que nós já realizamos, que foi a parte de trás. Medir o comprimento e trabalhar numa diagonal superior para que a gente consiga manter o design do corte. Nesse primeiro momento, vamos pegar uma referência de trás e medir junto com o comprimento da frente para que a gente consiga manter o mesmo design de corte. Aqui eu vou sempre trabalhar tanto com a minha referência de trás, quanto a referência da mecha que eu já cortei, que é a minha mecha de baixo. Então eu nunca executo o corte sem que a referência esteja bem visível. Se eu corto a minha referência, eu acabo me perdendo total no corte e eu não consigo dar um andamento. Então acaba deixando um lado maior do que o outro e você se perde por inteiro. Então nunca corte se você não estiver vendo a sua referência.
E aqui a gente finaliza uma lateral já com toda a referência para fazermos a outra lateral. Então, ó, com muito movimento, com muita leveza, um design de uma diagonal superior formando um U e deixando ele com muita leveza e muito movimento. E aí com o caimento da escova a gente tem todo aquele efeito de capa de revista, estilo forma, sabe? Butterfly. Vamos para o outro lado. Temos aqui o corte finalizado com muita leveza, movimento e totalmente desenhado para o estilo de rosto da minha cliente. A partir de agora nós vamos escovar o cabelo e o acabamento desse corte a gente vai fazer com ele escovado e seco. Dois detalhes super importantes na hora de escovar um cabelo. Primeiro ponto, a minha divisão para a escova é exatamente a mesma do corte. Eu não vou mudar, já que eu trabalhei uma linha diagonal superior, a minha escova precisa encaixar perfeitamente nessa linha para que eu consiga modelar esse cabelo de forma perfeita. E para esse tipo de corte e o cabelo da minha cliente, eu escolhi uma escova de cerdas de duas alturas mistas com uma base térmica, para que a gente consiga modelar de uma forma bem precisa. E no final da minha modelagem eu vou prender ele com um grampo para que a minha modelagem tenha uma durabilidade maior. Então vem comigo e acompanha só. Vocês observaram que eu não pressiono o meu secador contra a escova e nem pressiono ele sobre o cabelo? Essa é uma técnica de escova que vai ajudar muito a você polir os fios sem danificar o cabelo e muito menos danificar a sua escova. Mas esse assunto é para um outro vídeo.
leveza e moderno. Esse é o corte Butterfly. Dá uma olhada aqui atrás. Com bastante camadas e, novamente, com muita leveza. E aí? Deixa nos comentários aqui abaixo o que achou do corte.